2 Samuel, no capítulo 21, a partir do verso 1, está escrito o seguinte, palavra forte, poderosa. E houve, nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas, e lhes falou, ora, os gibeonitas não eram um dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. E disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata, nem por ouro, que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei, o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, desse filhos, se nos derem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente. E foram mortos nos dias da saga, nos primeiros dias do princípio da saga das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício, diga comigo, pano de cilício. Grave isso, pano de cilício. E estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, em outras versões, estendeu-lhe sobre uma rocha. Diga comigo, rocha. Desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também aos ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, se aplacou com a terra. Essa palavra é uma palavra forte. Na hora que você lê essa palavra, parece que ela é de fácil compreensão. Acende a luz um pouquinho, por favor. Mas o que é importante hoje você entender? Se eu pudesse estabelecer um tema para essa mensagem, eu declararia o tema o seguinte: proteja o seu lugar de segurança. Proteja o seu lugar de segurança. É importante que você entenda que existem áreas na nossa vida que precisam de proteção. E não existe outra pessoa que irá proteger esse lugar, se não for você. A falta de proteção pode levar
a um preço muito alto e muito caro. E às vezes nós queremos reparar, nós queremos correr atrás ou na frente do prejuízo, quando já não tem mais o que fazer. E a ordem de Deus hoje é, antes que eu comece a pregar, proteja o seu lugar de segurança. Proteja, procure, bata revista. Veja quais são as áreas suscetíveis da sua vida. Vejam quais são as áreas que o inimigo sabe que se ele ataca, ele te para. Veja quais são as áreas que se você sofrer um golpe, você não suportaria. Eu não sei quais são essas áreas. Não sei se é a sua família, não sei se é a sua vida financeira, não sei se é o seu emocional, não sei se é o seu casamento, o seu relacionamento, não sei se é um bem material, não sei se é um bem emocional, não sei se é um bem, um laço, um relacionamento, seja ele o que for. Há uma ordem de Deus. E a ordem de Deus é: proteja o seu lugar de segurança. Porque o inimigo, ele não respeita muros, ele não respeita placas, ele não respeita sinais, ele não respeita uma palavra bonitinha, ele não respeita o seu sentimento, ele não respeita o seu amor, ele não respeita aquilo que você olha e diz: eu sei que Deus está cuidando. Deus cuida, mas o ambiente precisa de proteção. Deus guarda, mas a proteção quem provê é você. O guarda de Israel não dorme, fato. Mas os soldados que vai para a batalha somos nós. Deus dispensa anjos que vai proteger, que vai guardar, que vai livrar, que vai impedir, que vai permitir que você receba avisos, impressões, orientações, insights, sonhos. Mas existe uma área que você e eu precisamos entender. Não existe transferência de proteção. A responsabilidade de proteção não está com quem ora pela sua vida. A responsabilidade de proteção não está em quem jejua pela sua vida. A responsabilidade de proteção não está em quem tem abençoado a sua vida. A responsabilidade de proteção está com você e comigo. Então hoje é necessário, eu vejo que nesse tempo nós estamos diante de uma geração que não tem a preocupação em proteger relacionamento, proteger vida conjugal, proteger sentimentos. Estamos diante de uma geração expositiva. Não existe cuidado em proteger. Escute, o Espírito do Senhor trouxe pessoas aqui hoje para entender que muitas das vezes as batalhas mais árduas e intensas que você tem travado não tem estado apenas com inimigos espirituais, mas com pessoas que você tem permitido acessar a sua casa, pessoas que você tem permitido pitacar relacionamento, pessoas que você tem permitido acessar uma foto, uma fotografia. Mas o que tem isso, pastora? O que tem isso, profeta? Tudo. Porque se existe uma arma letal, invisível e imperceptível, se chama a arma da inveja. Então, existem muitas áreas da nossa vida que não estão sob ataque de demônios, que não estão sob ataque de macumbeiros, não. Que não estão sob ataque de pessoas que não querem a nossa felicidade apenas, não. Estão diante de ataques de invejosos, que queria ter o que você tem, que queria sentir o que você sente, que queria estar no teu lugar, que queria ter o que você tem tido, que queria ter o teu sorriso, que queria ter o teu corpo, que queria ter a forma como o seu cabelo se movimenta, que queria ter o teu perfume. A questão não é o cheiro ou o nome do perfume que você usa, mas é a marca que ele deixa. A grande realidade é que essa geração não está se preocupando com um dos maiores feitiços desse tempo e dessa era, que é a inveja, que é o anseio, que é a vontade de ser e de ter e de viver e de acessar aquilo que você tem, mas que ele sabe que ele não pode. Aquilo que você batalhou para conquistar, mas que esse não tem a força e a ousadia e a coragem e a disciplina e a raça e a determinação que você tem. Então, há uma ordem de Deus nessa noite: proteção.
proteja. Eu poderia já estar pregando, mas essa foi o cerne da revelação dessa palavra. E é possível que eu me perca no final. Então, quando um profeta prega, ele não precisa estar preocupado com a exegese, com a homilética, ele só não pode ser herético. Mas a ordem do fator não altera o produto. Então, eu quero te dizer nessa noite, abra o seu espírito e entenda que mesmo que Deus tenha uma aliança com você, se alguém abre uma legalidade na proteção, é possível que o seu presente e o seu futuro seja afetado. Então talvez você está pagando uma conta que nunca foi sua. Talvez você está sendo visitado por uma tormenta que você nunca teve responsabilidade. Mas porque você ainda não percebeu que é necessário erguer muros de proteção, você está vulnerável. Está achando que é o diabo. E é possível que sim. Porque o espírito de inveja, ele vem por intermédio de alguém que está debaixo de uma influência. Mas mais do que a inveja do invejoso, é o caráter ruim que ele tem. A inveja não é espiritual, a influência dela é. A inveja está relacionada a um caráter que normalmente não muda. Eu vou repetir. O invejoso, normalmente, ele não muda, ele se camufla. Ele só muda de casa. Se você fecha a sua, ele vai procurar uma próxima. Porque o caráter dele ainda não foi visitado pelo caráter de Cristo. O invejoso só tem cura quando ele reconhece. Nós vamos falar de Davi Rispas, mas eu não posso deixar de falar de Saul. Porque o grande problema de Saul foi a inveja. Ele tinha tudo. Bonito. Os historiadores vão dizer que ele era o homem mais belo daquela época. Alto, forte. Como tem aí, né, como dizem, moreno alto, bonito e sensual. Saul era o cara. Mas o problema é que quando uma pessoa tem problema com a sua identidade, o mundo pode achá-la perfeita. Todos podem dizer que ela é perfeita. Mas essa pessoa nunca vai conseguir se apegar nos pontos positivos que ela tem, porque a realidade é que ela só sabe enxergar os seus próprios defeitos. E Saul, mesmo depois de morto, deixa um problema enorme para Davi resolver. Saul deixa um caos instalado e você leu no versículo 1 algo grandioso dentro desse texto. Porque Davi estava reinando. Ele então herda o reinado, ele herda a sucessão do trono. E ele vem aqui então assumindo a gerência anterior. Ele herda e ele assume o governo, ele assume a liderança do reinado. E automaticamente ele está diante de um problema. Por quê? Porque havia uma seca em Israel. O país estava em estado de alerta. Você leu isso aqui no versículo 1. Havia um alerta, por quê, profeta? Porque não havia chuva. Mas entenda, não faltava a chuva, não faltou chuva aqui durante 3 meses. Não faltou chuva aqui durante 1 mês. O texto diz que a ausência de chuva já estava percorrendo há 3 anos. E aí você pode imaginar o que é uma nação, o que é um país que depende de chuva sem chuva. Havia um caos. Os agricultores estavam sem condições. Uma seca que trazia temor e terror. Sérias consequências. Não havia chuva. Entenda bem isso aqui, não havia chuva para regar a semente. E, se a semente não germina, não tem o que colher. Se não tem o que colher, não tem o que comer. Se não tem o que comer, vem a fome. Após a fome, se instaura a miséria. E o estado final da miséria era a morte. Pense, um rei que estava acostumado com sucesso. Não estamos falando de qualquer rei. Estamos falando de um rei que estava acostumado a resolver guerras, batalhas. Posso arriscar em dizer que Davi
passou mais tempo em cima do cavalo do que dentro do seu próprio trono. Então, se tinha alguém que entendia de guerra, que entendia de plano, que sabia olhar um cenário e resolver muito rápido, esse cara se chama Davi. Mas Davi está diante de uma situação, e ele olha o caos instalado, e eu posso imaginar o desespero do povo, na porta do palácio, gritando, dizendo, aclamando, rei, nós vamos morrer. Não tem chuva, não tem comida, não tem água. Imagine o desespero. Imagine uma crise instalada. Está comigo? E aí, diante dessa situação, penso que o povo se assusta. Por quê? Porque Deus havia feito um pacto com o povo de Israel. Havia uma aliança. Que aliança é essa? Havia uma aliança. Coloque aí para mim, Cirlane, Deuteronômio capítulo 11. Por favor. E eu penso que Davi, olhando aquele cenário, ele se lembra desse texto. Deuteronômio capítulo 11, verso 10. Olha o que está escrito. Porque a terra da qual tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, na qual plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como uma horta, ou como em uma horta, segue. A terra em que vocês atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é a terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Diga comigo, do início ao fim do ano. Segue. Portanto, vírgula, se obedecerem fielmente os mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, servindo-lhe de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei sobre a sua terra chuva de outono, um período, chuva de primavera, outro período, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e não tinha miséria, não tinha pobreza, havia uma aliança. Portanto, se vocês obedecerem, vai haver chuva nos 2 períodos específicos. Oi, irmãos. Davi olha para essa situação e penso que vira uma chave na mente dele e ele deve pensar, ué, havia uma promessa, não chove? Mas o que me indaga? Me indaga alguém que conhecia essa palavra, começa a perceber somente depois de 2 anos que tinha alguma coisa errada. Passa um ano, Davi está acostumado a resolver as coisas no céu, com a força do céu, estava acostumado. Deve ter dado o jeito dele em relação à plantação, deve ter feito aquele projeto. Não para olhar para o céu. Não para perguntar a Deus o motivo da ausência da chuva dos 2 períodos do ano. Uma vez que havia um pacto de fidelidade, por que falta chuva? Porque alguma coisa está errada, então a chave vira. E Davi olha aquele caos instalado, 3 anos sem água, 3 anos sem chuva, animais morrendo, pessoas em condição de alerta, país entrando, estava parecendo até o Brasil, eu imagino. Entrando em estado de alerta, desespero instalado. Aí o texto diz que ele vai consultar ao Senhor. Aí eu penso que o Senhor deve ter olhado para ele e pensado, rapaz,
Agora que você lembrou que eu existo, agora que o caos está instalado, agora que a crise se instalou, agora que você perdeu o controle, agora que você deixou a situação correr, se deu conta de que tem uma crise instalada no país? Agora que você acordou? Olha, se não tinha chuva, eles sabiam que era um sinal de que algo no mundo espiritual estava errado. Start vira. Davi consulta ao Senhor, mas penso que ele lembra do seguinte: não tem chuva. Tem alguma coisa que está errada no mundo espiritual. Por quê? Porque se eu já resolvi na terra e eu não estou vendo saída, então já não é mais comigo. Porque aquele que tinha dito que ele manteria os céus abertos e fechados, me prometeu ao povo, se aquele que abre e fecha o céu não está abrindo e está fechando, tem alguma coisa errada no mundo espiritual. Aí ele acorda, aí ele corre, e aí, penso que ele pensa: meu Deus, e agora? O que fazer? Se Deus havia prometido que não iria faltar. E aí eu pergunto para você: Deus mente? Deus falha? Tem alguma coisa errada naquilo que Deus prometeu? Deuteronômio está alterando ali o texto? Não. Porque quando Deus faz uma promessa para alguém, Ele faz e está feita. Quando Deus diz que Ele vai fazer, Ele não muda de opinião lá na frente. Não. A grande realidade é que quando Deus nos promete, Ele promete e existe um portanto. Vem uma promessa, mas Ele diz se. É igual às vezes eu vejo, Deus libera palavras de profecia, aí a pessoa fica toda feliz. Mas quando Deus libera uma palavra de profecia, Ele dá dentro da palavra de profecia coordenadas para que aquilo se cumpra. Se Deus diz que Ele vai alterar o seu futuro, Ele está dizendo: saia da inércia no presente, porque futuro você constrói. Aí eu fico vendo, Deus usa os vasos, os profetas. Deus diz: olha, vou cuidar da sua vida financeira, vou cuidar da sua família, vou cuidar. E aí a pessoa fica parada, olhando, achando que ele não tem que proteger a palavra profética. Por quê? Presta bem atenção nisso aqui que eu estou te falando. Quando uma palavra profética está num ambiente sobrenatural, que é o terceiro céu, de onde essa palavra está inserida, ela está protegida. Porque a promessa está com Deus desde o início. Porém, quando a palavra profética percorre as camadas da terra, da atmosfera, e vem para a terra, ela vai passar por regiões celestiais. E quando ela chega na terra, se instala um caos. Que caos? Mas não era uma palavra profética e não mudou. Mas quando ela chega na tua casa, na tua família, no teu coração, o diabo pensa: agora eu preciso parar esse crente. Porque se essa palavra se cumprir, eu estou perdido. Então, se Deus diz que Ele vai te dar, o diabo trabalha para retardar. Se Deus diz que Ele vai cuidar da sua família, que Ele vai proteger a sua família, o diabo tenta criar um laço para confundir a sua mente em relação à promessa que Deus fez. Qual é a ordem? Pergunte para mim, qual é a ordem? Eu te respondo: proteção. Proteja. Como uma mulher gesta um bebê. Como uma mulher sabe que está grávida de um bebê, ela protege a sua barriga. Proteja a sua barriga espiritual. Porque tem uma palavra na sua direção. Há um cumprimento. Nós chegamos agora em dezembro e eu quero te dizer, talvez essa palavra não seja para o seu final de dezembro, mas ela seja um prenúncio
do que você precisa fazer logo ali em 2026. Vai apertar. 2 períodos, diga comigo, 2 períodos. O texto diz, chuva temporã e chuva seródia. Isso aqui é poderoso. Porque o texto vai falar isso, e você leu. E eu fui tentar entender o que significa esses 2 tipos de chuva. Olha como Deus é perfeito. A chuva temporã, ela vinha no outono. Na estação própria. Se estendia desde outubro até dezembro. Se você estiver atento, você vai entender essa palavra agora. Preste bem atenção. A chuva temporã vinha em outubro, de outubro até dezembro. É um dos períodos mais difíceis. É um dos momentos em que a mente às vezes entra em crise. Porque você olha, outubro, a gente já está... Falta 2 meses para chegar ao final do ano. Dezembro, o que a gente fez? E agora? E agora? E é nesse período que a chuva temporã vem. E para que a chuva temporã vinha? A chuva temporã servia para preparar o solo, para ser arado. E ela vinha para preparar o solo e irrigar os campos recém-semeados. Tinha semente? Precisava da chuva temporã. Para quê? Para fazer o processo de quê? O processo de irrigação. Porque tinha semente escondida. Mas era necessária a chuva temporã. E Deus havia prometido isso. Posterior a isso, a chuva seródia. Eram os 2 períodos que a chuva vinha debaixo da direção de Deus. Que chuva era essa? Ela vinha na primavera. Ela vinha de fevereiro até abril. E qual era o objetivo, profeta, dessa chuva? Ela vinha com o objetivo de promover o crescimento dos grãos. Há uma palavra de Deus hoje. Tem semente aí. Que a chuva temporã precisa passar sobre o teu solo. Mas o período da colheita, que é de fevereiro a abril, é o período que vem a chuva seródia. E é o período que o povo mais dorme. Pensa como é perfeito. Janeiro, fevereiro, março, abril. Fevereiro, março, abril. Os 3 primeiros meses do ano, tirando janeiro. O que acontece nesse período? As pessoas não se organizam para o período da colheita. Elas não se organizam, elas dormem no tempo. Elas ficam olhando para o tempo, vendo o tempo passar, só acorda depois de abril, maio. É que a vida começa. Mas já passou o período do crescimento dos grãos. Se não houver proteção nesse período certo, o inimigo vai saquear a sua colheita. Profeta, e o que isso significa? Mais 6 meses. Estagnado, parado, esperando de novo chuva temporã. Oh, meu Deus do céu. Há uma palavra de despertamento aqui hoje. Não feche o guarda-chuva. Deus está falando nessa noite. Davi olha esses 2 períodos e pensa, e agora? Vou consultar. E o Senhor fala, Davi, você sabe que eu me agrado de vocês. Eu nunca falhei, Davi. Só que tem 3 anos que não vem chuva. Não vem chuva temporã e nem vem chuva seródia. E agora que você acorda, Davi, que situação grave é essa que você permite chegar? Porque existem coisas que são graves, que estão debaixo do nosso nariz. Só está faltando chuva. É só uma chuvinha. Só está faltando, só é esse probleminha.
É o probleminha que vai comprometer a sua vida inteira. E você não acorda. E aí eu olho e penso, meu Deus, que situação grave. Como é que esse cabra não percebe isso, gente? E sabe o que me alarma mais ainda? Como é servir a Deus com o céu fechado. Tem muita gente dentro da igreja que não usufrui nem do período da chuva temporânea, nem da serôdia. Ele nem tem semente na terra e nem tem crescimento de grãos. Ele caminha dentro da igreja comendo o resto. Ele caminha dentro da igreja com as migalhas do vizinho. Ele não tem colheita. Eu vim te falar, a chuva, ela não é para cair somente do lado da casa, no quintal do vizinho, não. A chuva é para o obediente. A chuva é para aquele que obedece. Se ele tem uma palavra de obediência, se ele tem palavra de obediência, não adianta, irmãos, falar bonito. Não adianta ter palavra bonita influente. Você pode ter palavra bonita, você pode ter uma boa expressão. O céu não está preocupado com a sua boa fala. Não, o céu não está preocupado com a sua forma de impressionar. O céu está procurando homens e mulheres obedientes. Sabe para quê? Para confundir o inimigo. Para que você olhe para o lado e veja terra sem colheita. Para que você olhe para o outro lado e veja terra sem colheita. Mas no teu metro quadrado tem chuva. Não, você não entendeu. No metro quadrado da sua casa tem chuva. Aí do lado esquerdo seca. Aí do lado direito seca. Aí do lado da frente seca. Mas na tua casa tem árvore crescendo. Na tua casa tem fruto saindo. Na tua casa tem provisão. Na tua casa tem bonança, tem abastança. Ah, irmãos, Davi olha, e ele corre, e ele diz, céu fechado? Se o céu está fechado, é tempo de descer. Escute, quando o céu fecha, a terra te convida para descer. Eu vou repetir, quando o céu cerra, a terra te convida para descer. A terra diz, vem sentir meu cheiro. Vem lembrar das sementes que estão aqui. Não tem chuva, serôdia, não tem chuva temporã, mas as suas lágrimas podem regar a terra e mudar todo o decreto e toda a sentença. Céu fechado, desce. Nada está dando certo, desce. Está tudo dando errado, desce. Desce, porque em algum momento você foi tomado pelo orgulho. Você achou que poderia resolver tudo na força do teu braço. Em algum momento você achou que era o dono da situação. Em algum momento você quase canta o louvor do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Em algum momento você quase diz, Deus, fica aí no cantinho que eu resolvo do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu movo do meu jeito. Aí Deus diz, tudo bem, move do teu jeito. Enquanto você tiver depósito, move do teu jeito. Enquanto você tiver raio de visão na terra, move do teu jeito. Porém, quando você não tiver mais o que fazer, você vai ter que olhar para o céu. E o céu, quem cuida dele sou eu. Eu abro a porta do céu e eu fecho. Eu libero chuva e eu cesso a chuva. Você pode resolver na terra, mas quem resolve no céu sou eu. E o que depende do céu é comigo. Pode ter talento, pode ter habilidade, pode ser desenrolado, pode ser o brabo, pode ser a braba. Não tem jeito. Quando chega na porta do céu, não tem jeito. O nariz vai bater, vai ter que voltar. O nariz vai ter que bater na porta e dizer, ah, Senhor, estou aqui. Ah, Senhor, estou aqui. O orgulhoso vai ter que andar com pontinha de nariz branco. Que é isso, profeta? Gessinho na ponta do nariz. Porque se não quebrar no pó da terra, vai ter que cansar aqui na terra. E é possível que você não resolva. É tempo de clamar. Situações espirituais você não resolve com o teu jeitinho. Se você está vendo que algumas coisas estão dando errado na tua casa, você veio no lugar certo.
Deus te trouxe aqui hoje, porque você pode não estar bem, você pode não ser a pessoa mais certinha com Deus, mas você sabe que coisas espirituais se resolvem com Deus que é Espírito. Então não importa a maneira como você vai resolver, importa que você vê no lugar certo, e no lugar certo você resolve coisas espirituais no ambiente espiritual. Tem muita gente que acha que resolve na sua casa, você pode até conseguir resolver parte dela, mas existem momentos que você precisa da adoração da igreja, existem momentos que você precisa do fogo que queima dentro da igreja, existem momentos que você precisa que Deus use a boca do profeta de Deus na igreja. Para quê? Para reafirmar, para lembrar a você aquilo que Ele te prometeu. E hoje Deus está falando aqui, é tempo de descer. Davi consulta ao Senhor e o Senhor diz: Davi, meu problema não foi contigo. O que, Senhor? Não, meu problema não foi contigo, meu problema foi com Saul. E eu penso que Davi pensa: rapaz, nem esse cara depois de morto ele me dá sossego. Ele morto e ainda me dá problema. Como assim? O que você não resolve, alguém na tua geração vai ter que resolver. Nesse problema aqui, não adianta você achar que você está em um setor e que tem alguém problemático lá que está tudo certo. Não, a conta de alguém vai fechar errada na tua. Se você pega um caixa que está com falta de caixa e você não descobre, você vai ter que pagar a conta, meu irmão. Você está aqui comigo? Aí Davi, ele já poderia ter resolvido esse problema no primeiro ano, mas ele não lembra, ele não percebe que ele pega a sucessão de um cara problemático. A pior coisa que tem é andar perto de gente problemática. A pior coisa que tem é gente problemática. É gente que olha para você e é o problema instalado. Transfere toda a responsabilidade com você. Deixa eu te falar para você. Sabe, deixa eu te falar? Foge de gente problemática, gente. Se tem uma coisa que a igreja, que as pessoas nesse tempo precisam começar a entender, é o seguinte: não é que você vai ser egoísta, mas você precisa entender que os seus problemas já são suficientes para você. Você não precisa de mais um acréscimo. Ao menos que você tenha quem lute com você quando você precisa. É o que não acontece. Eu vou falar. É o que não acontece. Sabe por quê? Porque a realidade é o seguinte: quando alguém vê alguém que soluciona problema, ele descansa. Tá comigo? Porque ele sabe que você resolve o problema. Você já reparou que tem gente que transfere todo o problema para você resolver, mas quando você precisa de uma mãozinha, ninguém quer te dar? Você já reparou? Você já reparou que você tem resposta para tudo, que você tem saída para tudo, que você é aquele que busca, que você é aquele que faz, que você é aquele que cria caminho, cria solução, mas na hora que você precisa, cadê? Cadê? Só tem gente assim, que te suga. Deixa eu te falar, começa a procurar no teu pescocinho aí quem são os sugadores. E corta. Vou repetir, corta, ninguém vai morrer, porque quem é sugador vai procurar outro pescoço para sugar. O teu é que ele não pode mais. O teu é que ele não pode mais ficar ali sugando. Por quê? Porque existem áreas na sua vida que, se você perder sangue demais, é possível que você não tenha sangue quando você precisar de ter para áreas e situações na sua vida. Então não é egoísmo, é inteligência emocional. Aqui a situação estava complicada. Davi não tinha o que fazer, ele estava no reinado e ele tinha que resolver. E aí, irmãos, entendam o seguinte: nós só reconhecemos às vezes e recorremos a Deus quando nós não achamos mais resposta nos homens. Vamos mudar isso como igreja. Vamos mudar isso. Às vezes você recorre a todo mundo. A última pessoa que você recorre é Deus. Inverta os sentidos das coisas. Ao invés de você recorrer ao A, ao B, ao C, ao D, mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp, recorra primeiro ao céu. Fale com Deus. Fale com Deus. Deus não vai te esconder. Aí Deus diz para ele: Davi, você demorou para me procurar, você me procurou muito tarde. A crise já está instalada. Você só me procurou quando você já não viu mais recursos, Davi. Mas tudo bem. Você sabe por que o céu está fechado, Davi? Aí eu penso que Davi diz: não, me fala aí, Deus. Por que o céu está fechado? Aí Deus diz para ele: porque uma aliança foi quebrada. Aí Davi deve ter olhado e falado: aliança quebrada? Mas eu procurei fazer tudo certo. Mas alguém lá atrás quebrou. Quem? Saul. Então melhora isso para mim. Davi, um juramento foi desfeito. E o que fecha o céu? O que fecha o céu são quando as alianças são quebradas. Davi sofre esse reflexo porque havia um juramento. E Saul ele não observa o juramento que havia sido feito entre Israel e os gibeonitas. Havia um pacto. Havia uma aliança com esse povo. Grave isso aqui, porque isso aqui é muito importante.
Saul, ele não observa que havia um pacto e que quando Deus faz um pacto e quando o homem faz um pacto, ele não quebra, ele não se interfere. O que Saul faz? Saul acha que ele é o dono da verdade e ele quebra o pacto que havia sido estabelecido entre o povo de Israel e o povo gibeonita. Presta atenção, era uma coisa que não tinha nada a ver com ele. Ele se mete num assunto que não tem nada a ver com ele. Vou repetir. Ele se mete num assunto que não tem nada a ver com ele. Eu vou repetir. Ele se mete num assunto que não tem nada a ver com ele. Não se envolva em assunto que você não tem a ver. Não pitaque situações que Deus não tratou com você. Havia um tratado do povo de Israel com o povo de gibeonitas. E o tratado era: não pode haver perseguição, não pode haver guerra, não pode haver matança, não pode haver levante. E o que Saul faz? Saul, o texto diz que ele tem um ambiente sanguinário. Ele gosta de guerra, ele gosta de matar, ele gosta de resolver na força do braço dele. O que ele faz? Ele levanta um ataque contra o povo. Ele levanta um ataque com os gibeonitas. E aí, o que acontece? Deus olha e diz: me incomodei. Me incomodei. Por quê? Porque você entra num assunto que não tem a ver com você. Você vai matar um povo que eu disse que protegeria. Você vai se meter em uma aliança que não tem a ver contigo. Irmãos, Deus está falando aqui. Eu vou melhorar para você. Existem alguns tipos de aliança que você não se interfere. Aliança de pai e mãe, de filho e mãe, não se interfira. Aliança de irmãos com irmãos, não se interfira. Voto que mulher e marido fizeram com Deus, não se interfira. Não se intrometa no ambiente espiritual. Não sei por que eu sinto de falar isso aqui. Houve um momento que eu estava muito aborrecida com algumas questões dentro do meu casamento. E pense, um marido com irmãos de 7 irmãos. Tinha dia que eu ficava doida. Falava: meu Deus. E eram brigas. Porque eu não conseguia entender, filha única. Nunca soube o que é um relacionamento de irmão para com irmão. E me interferia. E pitacava. E me aborrecia. E dava ataque, dava show. Fazia um escândalo. Até que um dia o Senhor falou comigo: para de ser tonta. Essa guerra, você vai lutar ela sozinha. Porque não se interfira em relacionamento de irmão com irmão. É guerra perdida. Na tua frente vai mentir, vai dizer que fez o que você quis, e lá por trás é outra história. Você não sabe o que é o amor de um irmão para com outro irmão. Então não se levante nessa aliança. Não venha contender em uma guerra que você vai perder. Vai se magoar, vai se cansar e vai perder. A questão é, porque você não tem irmão, não tem relacionamento com o irmão, não significa que o seu marido, que é alguém que convive com você, também não vai ter. Deus está falando. Não se envolva. Ah, mas você vai na tua mãe e fica tempo demais. Não se envolva. Não dê ouvido. Gaste tempo com a sua mãe. Ela não é mais a sua família, mas deva honrar. Gaste tempo com o seu pai. Gaste tempo com alguém que é importante para você. Estou aqui dando exemplos. Por quê? Porque só quem está envolvido dentro de um relacionamento que foi uma aliança liberada do céu é que vai entender o poder dela. Não vai entender. A aliança estava quebrada. Tinha problema. Qual é a solução então, Senhor? O que é que eu vou fazer? Aí Deus diz para ele: olha só, Davi, eu me incomodo. Eu abro o céu e fecho. Isso aqui é muito forte. Mas tem um porém. Acima da minha fidelidade está a minha justiça. Vou repetir. Acima da minha fidelidade está a minha justiça. Eu comprometi em manter a minha fidelidade com vocês. Você leu o Deuteronômio. Eu prometi. Mas houve uma quebra. E essa quebra feriu a minha justiça. E quando fere a minha justiça, eu retiro a minha mão.
aperta mais ainda. Israel é meu povo, mas eles operaram debaixo da injustiça. Não pense que porque você é filho de Deus, você está ileso se você cometer injustiça. Se você cometer injustiça, você vai ter que resolver a injustiça com a justiça de Deus. Irmão, Davi tem coragem de falar, e aí, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Aí Deus diz para ele, não sei, vai lá, depois você lê esse capítulo todo, vai lá e consulta eles, consulta os gibeonitas. Pensa, irmãos, Davi era um rei, Davi atravessa, vai até os gibeonitas, para conversar com eles e saber deles. Olha, a gente está num problema lá do outro lado, e aqui eu estou parafraseando, penso que houve um problema grave. Eu estou no meio de um problema que Saul arrumou, eu não tenho a ver com isso. Fui consultar a Deus e Deus me disse que eu tinha que vir aqui para conversar com vocês. E o que vocês disserem que tem que ser feito, será, porque ele disse que o que vocês pedirem eu tenho que fazer. Não pode ter orgulho, irmãos. Não pode ter orgulho na hora de resolver o céu. Tem gente que está todo quebrado, mas é orgulhoso. Não tem coragem de refazer o caminho. Davi era um rei. Pensa, ele poderia ter mandado alguém, mas ele foi. Aí o que os gibeonitas fazem? O pedido foi, olha só, eu quero descendente de Saul, mas eu não quero um, nós queremos 7. 7 descendentes de Saul. Queremos o sangue real. E nós vamos pegar esses descendentes, esses 7, e eles vão para o monte de Gibeá. Que monte era esse, irmãos? O monte onde Saul subia para buscar a Deus. Entende que aquele que está fora do propósito, ele fica cego. E aí os gibeonitas levantam a voz e dizem assim, não é apenas 7, é 7 que serão enforcados no lugar aonde Saul costumava buscar a Deus. Irmãos, 7. E aí o texto diz que Deus, então diz, o céu só vai se abrir quando acabar essa divisão. O céu só vai se abrir quando houver o cumprimento da direção. Irmãos, aqui a mensagem vai apertando. Davi sai como um rei, penso que com a cabeça quente, pensando, vou ter que ir atrás de 7 inocentes. Porque tem que ser 7 descendentes. E agora? Foi o que Deus disse. Que eu deveria obedecer aquilo que o povo de Gibeonita me pedisse. O que, então, tem que se fazer? Penso que um alarido acontece. Espalha uma confusão. E a ordem do rei é, vamos atrás. Primeira casa que Davi vai. A casa da neta de Saul. Davi vai na casa de Merabe. Diga comigo, Merabe. Davi chega lá, sem muitas conversas. Diz, olha, infelizmente, não há chuva. 3 anos de seca. Por causa de um problema que foi estabelecido entre Saul e os gibeonitas. E a ordem de Deus é levar os teus 5 filhos. Para quê? Para ser enforcado. Não, eu não disse que foi 1. Eu disse que foram 5. E o texto diz que eles não seriam enforcados um primeiro, 2 não, todos, simultaneamente. E imagina um caos. Gente gritando, gente chorando, Merabe se descabelando, gritando, pelo amor
amor de Deus, rei, me leva. Me leva no lugar dos meus filhos. Deixa eu ir no lugar deles. Não é demais para mim. Eu não tenho a ver com essa história. Vai doer demais, são meus 5 filhos. Eu imagino aquele cortejo, a amiga segurando Merabe querendo pular na frente do rei. 5 filhos, irmãos. Eu estou dizendo que não é um, eu estou dizendo que são 5. E o desespero instalado. E aí eu imagino o caos instalado. Gente gritando. Os 5 meninos apavorados na direção da casa de Rispas. Rispa, concubina de Saul, tinha 2 filhos. E aí, diante dessa circunstância, aquele desespero no portão de Rispa, gente gritando, gente arrancando os cabelos, e Rispa deve ter saído. Gente, o que está acontecendo? É o rei. Viemos buscar os seus 2 filhos. Por quê? Porque há uma seca em Israel. E porque Saul desobedeceu uma direção de Deus, quebrou a aliança. A terra está sem chuva. E por causa disso, houve uma exigência. E a exigência é levar também os seus 2 filhos. Pensa, 2 mães, uma com 5, outra com 2, gritaria instalada, caos instalado, desespero batendo. E agora, uma deve ter olhado para a outra e dizendo: meu Deus, o que a gente faz? Não tem o que fazer. Armônio e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, vão junto com os 5 filhos de Merabe. E é aqui que a minha mensagem fecha. Porque eu olho para Rispa e eu penso que dentro do peito não tinha mais o que conter, de tamanha dor. Mas o céu grita algo no meu espírito. Quando uma mulher posicionada se posiciona, ela posiciona todo mundo. Rispa vai, sobe, cortejo pronto, forcas preparadas, na ordem exata do rei. Os 7 são enforcados. O corpo desce. Acabou. O desespero ali. E aí eu fiquei olhando e pensando: meu Deus do céu. Merabe, o texto não a cita, porque Merabe deve ter ido com pessoas que acompanharam e pessoas que trouxeram de volta para casa. Merabe, olha, acabou o assunto, morreu os 7. Vamos embora, mulher, para casa. Não tem o que fazer. Por quê? Porque não tem nem como tirar o corpo. Porque a ordem era do rei. Então o corpo tinha que ficar exposto o período que estava ali, então sendo determinado pelo rei. Não tinha nem condições de enterro. A bem da verdade, a forca era o sinônimo de maior humilhação e vergonha pública. Pública. Imagine a vergonha. Merabe vai embora. Mas Rispa diz: eu não vou. Grave isso aqui. Rispa diz: eu não vou. Aí eu penso que um olha para ela, outro olha e diz: você vai ficar fazendo o que aqui? São 7 defuntos. Vamos embora. Não tem mais o que fazer. Ela disse: penso eu no meu espírito, eu vou entrar em guerra pela proteção dos corpos. Mas o que adianta, Rispa? Você vai proteger corpo de defunto? Penso que ela deve ter dito o seguinte: eu não protegi enquanto eles estavam vivos, porque eu não tinha força. Mas agora eu protejo o morto. Tocaram no corpo dos meus filhos, mas ninguém vai tocar na moral. Eu vou lutar até o fim. Podem enterrar os 5 como homens comuns. Enterrar não. Eles vão ser comidos, putrificados. Mas os meus filhos não. Meus filhos não. Eu sou uma mulher que sei o Deus de Israel. Eu não ando desprotegida. Por quê? Porque uma mulher que ora, porque uma casa que ora, porque uma casa que entende, porque uma casa que não tem orgulho não
pior momento da sua vida, nos momentos mais duros da sua vida, não se fira com Deus. Se Deus não ouviu o que você queria, se Deus não disse o que você queria, se Deus não moveu da forma que você queria, se Deus não mudou o cenário, eu quero te dizer, Ele não mudou o cenário para mudar você. Ele não mudou o cenário para mudar pessoas através de você. Porque às vezes nós ficamos esperando Deus mudar o cenário, e Deus não vai mudar o cenário, porque o cenário vai nos mudar. Deus não vai mudar a realidade, porque a realidade precisa ser mudada pela nossa permanência. Não seja fiel quando as coisas só estiverem dando certo. Tragédias podem não ter sido a vontade de Deus, mas Deus pode permitir um momento difícil para que você acorde e diga: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu não estou pregando para uma igreja que está dormindo. Nunca mais. Se você não se levantar hoje, Rispa, Mirabe pode até ter voltado, pessoas podem até ter desistido, mas você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, Deus está mandando te dizer hoje: levanta a tua cabeça e proteja a sua casa, proteja seu casamento, proteja o seu futuro, porque ainda que você não consiga fazer as coisas do seu jeito, eu quero te dizer que Deus vai honrar a sua fé. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Michele, eu vi a dor, mas eu não interferi nela. Deus vê a dor, mas Ele não interfere. Porque a dor é o instrumento mais poderoso para mudar pessoas de um cenário para o outro. Existem dores que Deus vê, mas Ele permite que você passe para crescer. Os momentos mais difíceis da sua vida foram os momentos que você não imaginava, mas que você superou. Então possa ser que algumas dores que você não está entendendo hoje e agora, possa ser Deus dizendo para você: para e olha, alguém pode ter quebrado a aliança. Para e olha, pode ter tido um Saul e você está resolvendo um problema que nunca foi seu. Para e olha, a igreja está cética, irmãos. A igreja não está crendo mais em coisas espirituais. Você vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar, mas o céu está dizendo: não é o tanto que você luta, é o que você resolve no mundo espiritual. Resolva coisas no mundo espiritual, irmãos. Ah, meu Deus do céu. Mirabe volta. Mas Rispas é uma mulher que eu posso dizer, uma mulher que busca a Deus. Como que você pode afirmar isso? Posso. Porque Mirabe vai embora. Rispa, ela diz: não vou. Eu vou ficar aqui um dia, vou ficar 2, vou ficar 3, vou ficar 4. Não vou sair daqui. Eu imagino o caos e o noticiário todo dizendo: já ouviram? Tem uma mulher maluca lá onde os homens foram enforcados? Então, a mulher acampou lá no meio dos defuntos. E aí, ninguém tira ela de lá? Não, ninguém tira ela de lá. Ela disse que não desce. Uns devem ter dito: abriu o surto psicótico. Outros devem ter dito: ela está depressiva. Outros devem ter dito: está em estado de choque. Outros devem ter dito: fogo de palha. Mas o céu olhou para ela e diz: eu vou pegar a tua dor e eu vou mudar o cenário de um país. Porque eu não brinco com o sentimento de ninguém. A tua dor não vai ser invalidada. Você está achando que eu vou brincar com você, Rispa? Não brinco. Não brinco, eu sou Deus que vejo. E eu vou honrar a tua dor. E eu vou honrar o teu posicionamento. Rispa, ai irmão, isso aqui é forte. Eu fiquei olhando e pensando: meu Deus, Rispa não podia abraçar. Rispa vê os 7 corpos, esquece os 5 e olha os 2 corpos. Rispa vê o corpo caindo. Rispa vê pedaço caindo. Irmão, isso aqui não é para mexer com o teu psicológico, não é porque você lê um texto e você não entra nele. É fácil ler. Entra no texto. Entra no texto. Entra no texto. A mulher acampa. E o texto diz que ela escolhe um lugar. Em uma versão você lê o penha. Em outras versões você vai ler rocha. Rispa escolhe uma rocha. E grave isso aqui. Ela escolhe uma rocha para acampar.
acampar. E eu pensei, como uma mulher que não vai voltar para casa, vai escolher uma rocha para acampar. Ela poderia ter escolhido um lugar organizado, ela poderia ter escolhido um lugar quietinho. Não, ela escolhe uma rocha. Rocha é lugar duro, irmãos. Rocha é lugar duro, é lugar que machuca. Tenta sentar numa rocha há muito tempo. Rispa não só sentava, Rispas acampou na rocha. Rispa fez morada na rocha. Rispas, eu penso que o tempo vai passando, Rispa não vai para casa, Rispa não troca de roupa, Rispa não muda nada. Rispas, ela simplesmente está diante desse cenário. Rispa não toma banho, Rispas não come, Rispas não bebe. Chuva, sol, sol, chuva, chuva, sol, sol, chuva e Rispa acampada. Rispa esquece o cheiro do perfume. E o que entra no nariz é o cheiro da morte. Mas Rispas era uma mulher que buscava. E uma mulher que busca, anda com um pano. E uma casa que busca, tem um pano. Diga para mim, que pano? Diga para mim, que pano? Pano de silício. Algumas versões vão dizer pano de saco, mas essa não é a tradução original. Algumas versões vai dizer pano de silício. Agora, abre uma aspas aqui. O que é um pano de silício? É um tecido, é um acessório feito de pelo de animal. Normalmente pelo de cabra. Cabra escura. Rispa pega um pano de cabra, um pano de silício. E é um pano que não é só um pano comum, é um pano áspero. Não é um pano de saco. É um pano que mutila. É um pano que não se utilizava como um pedaço largo. Ele era utilizado como uma faixa, ele era utilizado como uma camisa curta, uma tira. Era um pedacinho, por ser um pano que causava atrito na carne. A intenção era causar um leve desconforto. Rispa tira seu pano de guerra de dentro da sua bolsa. Percebe que quando ela sobe, ninguém vai buscar um pano para ela? Porque uma mulher de Deus, um homem de Deus, anda com tudo que tem de direito, preparado para a guerra. Espiritual, ela disse, eu vou entrar em guerra contra os inimigos, visíveis e invisíveis. Ninguém vai tocar no corpo do meu filho. Ninguém vai tocar nos corpos do meu filho. E qual era a função desse pano de silício, profeta? Era um pano que, quando ele era esticado, estava sendo dito uma mensagem no mundo espiritual. Que mensagem? Rispa estende o pano não é para chotar. Rispa estende um pano para sentar. É um engano dizer que o pano de silício foi para isso. Não. Na sua mão, Rispa carregava lenço, mas para ela resolver ambientes espirituais, pano de silício para sentar em cima. No mundo espiritual, ela pega pano de silício e coloca em cima da rocha. Rocha é a estrutura inabalável. Pano de silício é um pano que significa ato de extremo luto e arrependimento. Pano de silício é um pano que está dizendo, eu me submeto a uma disciplina espiritual. Eu estou lembrando que eu estou em constante arrependimento. Eu estou lembrando que eu estou humilde. Eu vou repetir. Rispa, pega o pano que causa atrito na sua carne e diz, vou sentir. Mas eu quero que o céu olhe para mim. Vou sentir, mas eu não permito que a minha carne mais governe. O pano vai fazer atrito na minha pele, mas eu estou dizendo, me arrependo. O pano vai dizer, estou provocando atrito, mas eu estou aqui em constante penitência. Ela disse, meu corpo, meus filhos, eu já não tenho mais o que fazer, mas o céu pode mudar qualquer cenário e qualquer diagnóstico e qualquer condição. Ela disse, um dia,
Pano de silício na rocha, ela diz 2 dias. Pano de silício na rocha, ela diz 3 dias. Ela diz 7, ela diz 1 mês, ela diz 3 meses, ela diz 4 meses, ela diz 5 meses. Pensa, corpo ferido já. Não, é corpo ferido já. A carne tem que ser cortada, a carne tem que ser ferida. Ela tem que dizer ao céu: eu estou me humilhando, eu estou dependendo, eu estou me humilhando. Rispa diz ao céu: Senhor, tudo bem, meus filhos se foram, mas já que eles se foram, a realidade da nação vai ser mudada. Por quê? Porque quando eu subo na rocha que é a rocha inabalável. Rispa sobe na rocha e eu arrisco em dizer que a rocha era Cristo. Rispa pega o pano de silício e eu arrisco a dizer que era o lençol grosso, era o lençol, era o véu. Rispa então, diante desse cenário, ela clama 1 mês, ela clama 2 meses, 4, 5, 6 meses. A notícia chega a Davi. Alguém diz: Davi, tem uma mulher enlutada, tem uma mulher que foi transpassada, tem uma mulher que está descendo, dizendo que não desce enquanto os filhos não forem enterrados. Davi ouve falar, ela chama a atenção do rei. O rei diz: quem é essa mulher? Aí dizem para ela: é Rispa. Rispa, quem é Rispa? Concubina de Saul. Os filhos dela, o resto do corpo está lá. Lembra que eu disse? Que ela diz: eu não posso proteger como vivo, mas protejo a moral. O que acontece quando uma mulher sobe na rocha? O que acontece quando um homem de Deus e uma mulher decide proteger a sua casa? Chega uma hora que o inimigo pode até tentar. O texto diz que de dia ela tinha em suas mãos, e eu posso dizer que ela olha e à noite ela tem que espantar as bestas feras. Mas de dia eu imagino que era o momento que Rispa pegava o paninho e Rispa chorava, olhava para os filhos e chorava, olhava para o céu e dizia: eu não vou descer, Senhor. Eu sei que eu não tenho a ver com isso, mas infelizmente eu me relacionei com um homem errado. Infelizmente entrou na minha vida o homem errado. Infelizmente eu vou ter que enterrar o filho de um homem que não era para ter entrado na minha vida, mas entrou. E eu estou pagando por isso, Senhor, mas tudo bem, eu estou aqui. De dia as aves não tocam, à noite as bestas feras não tocam. De dia a seta que voa de dia, no portal do meio-dia, os espíritos demoníacos não tocam, não tocam. E nem à noite, e nem a mortandade que assola de rece, a noite não toca. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para me guardar. De dia, Ana Júlia, tinha guerra no portal do meio-dia. Na madrugada, os espíritos atormentadores, as bestas que queriam devorar a carne, ela dizia: não entro, eu entro em batalha. No meu você não toca, nos meus irmãos. Você pode entender isso? Eram 5 defuntos de um lado, as bestas feras atacando, e uma mulher dizendo: nos meus 2 não passa, nos meus 2 não toca, nos meus 2 não, eu protejo, protejo, protejo. Pode ter resto de osso, pode ter resto de osso, vou enterrar, mas nos meus ninguém toca. Será que você está disposta? Será que você está disposto a sair desse culto, a tomar um posicionamento, a parar de se magoar com a guerra? Já não estou entendendo a guerra espiritual que você está enfrentando. Como é que você não está entendendo? Você está servindo a quem? Você não está servindo a um Deus, não? Você queria o quê? Você queria que Deus olhasse para você e te desse sombra e água fresca? Não tem essa, irmãos. Tem família, tem batalha. Eu vou repetir. Quer ter família feliz? Vai ter que batalhar, irmão. Quer ter casamento feliz? Vai ter que batalhar. Quer ter vida profissional?
vai ter que batalhar. Você quer o quê? Você quer o quê? Nada, nada. Você não quer guerra nenhuma. Está errado. Está errado. Alguém lá atrás pode estar deixando uma conta para você resolver. Mas eu vim aqui te dizer que a unção de rispa está aqui nessa igreja. Está aqui nesse ambiente. Para de questionar o nível da sua guerra e proteja a sua moral, proteja a sua casa. Se levante de dia e se levante à noite e diga: de dia eu choro, à noite eu tenho tocha de fogo. O texto diz que Rispa tinha tocha de fogo à noite. Ela tinha tocha, de dia tinha lágrima, à noite a mulher marchava. Tocha de fogo, calabarava shoy, tocha de fogo, 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 fogo. De dia tem choro, à noite tem tocha. De dia tem choro, à noite tem tocha. Fogo, fogo. De dia vão olhar e vão falar: tadinha. De dia vão olhar e falar: olha a cara dela, amanheceu inchada de tanto chorar. É porque essa e esse não sabe que de dia tem choro, à noite tem tocha. De dia tem choro, à noite tem fogo. Eu vim aqui te dizer: levanta a tua cabeça aqui. Teu nível de guerra não chega no nível do nível de Guirarabarava Shui. Levanta, 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 levanta. Estamos falando de uma mulher enlutada. Estamos falando de uma mulher que estava em estado de choque, mas que disse: ninguém toca. A notícia chegou e eu imagino aquela mulher no meio dos corpos. Levanta a tocha. Levanta a tocha. Levanta a tocha de fogo. Tocha de fogo. Tocha de fogo. As bestas feras vão vir. Vão vir, profeta, vão. Mas tem tocha de fogo esperando elas. Tem tocha de fogo. Vai vir atacar tua família? Tem tocha de fogo. Vai vir atacar tuas emoções? Tem tocha de fogo. Tem uma mulher que chora, mas ela não larga a tocha. Tem uma mulher que sente. Ai, Deus! Eu não aguento mais! 5 meses essa luta! O rei não me vê! Ai! Tocha na mão! Tocha na mão! Tocha lá de rei! Tocha! Calabarava shoy. Kele jubianaragarava shoy. Ei! Calabarava shoy. Jubianaragarava shoy. Eu vim aqui te dizer: Deus respeita a tua dor. Calabarava shoy. Deus respeita teus sentimentos. Labarabara shui. Deus respeita a tua dor. Deus respeita teus sentimentos, mas o diabo não. Calabarava shui. Por isso a ordem de Deus é: vai doendo, vai com dor, vai sentindo, mas não deixa a tocha de fogo cair. Não deixa a tocha de fogo cair. Você está entendendo por que hoje tem dia e de dia os ataques vêm? Eles não param. De dia vinha a ave. O nível de ataque é diferente. Vou repetir: o nível de ataque de dia é diferente do da noite. A noite é com mais violência. De dia é ave. Ela vem por cima. Ela vem na distração. A ave pousa, você não vê. A ave bate, você não vê. A ave faz ninho, você não vê. Você não vê. Ela encosta, ela faz ninho, ela todo dia leva um pedacinho de mato e
vai fazendo ninho, e vai fazendo ninho. Ela entra sem você ver. À noite não, enquanto você descansa, as bestas feras vêm para destruir o corpo, vêm para destroçar. É por isso que os ataques que acontecem na madrugada, eles são ferozes. Eles são ferozes. Você dorme bem, levanta no outro dia virado. Eu quero te dizer, as bestas feras podem estar andando na tua casa, podem estar andando no teu quarto, podem estar andando no seu quintal. E eu vim aqui te dizer, mas eu não sou espiritual, profeta, mas tem tocha na mão. Eu não sou espiritual, mas pagou um preço. Eu não sou espiritual, mas como é que está mantendo esse casamento? Eu não sou espiritual, mas como é que está mantendo esse trabalho? E você acha que Deus não é justo? Ele é justo. Ele é justo. E Ele está dizendo hoje, levanta a tocha, recebe fogo na tocha. A tocha pode ter apagado, mas hoje nessa igreja, a tocha vai ser acesa. A tocha vai ser acesa. E quando você sentir, na sua simplicidade, levanta. Na roupa do marido, na comida, tocha no espírito de inveja. Assim diz o Senhor para alguém: a tocha acesa vai mostrar a face do invejoso. Não vai ficar mais escondido. Você vai enxergar. Porque hoje a tocha, ela vai ser acesa. Coloque-se de pé. Que mulher incrível. Não foi força, foi resistência. Bate no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga assim: resistência. Diga: não é força, é resistência. Diga: existem coisas na vida que não vão suportar a queda de braço. O que vai estabelecer é a resistência. Eu ouvi um aleluia lá atrás. Você pode não gravar nada dessa palavra, mas você precisa gravar o início. Havia fome, havia seca. Se tem seca, tem sinal de que o mundo espiritual está ativo. Eu não tenho a ver com isso, pastor, profeta. Tudo bem. Mas lembra no final. Alguém vai querer que você resolva a conta. E você precisa resolver. Davi poderia ter usado outras pessoas. Poderia ter escolhido 7 ladrões, 7 malfeitores. Mas não era essa a ordem de Deus. Diga comigo: custe o que custar, obedeça.